Attack on Titan tá quase chegando ao fim e a saudade do anime já tá surgindo nos corações dos fãs. Pra galera que acompanhava o mangá, esse sentimento é uma realidade, embora o final tenha dividido opiniões. Inclusive, aproveita e me conta aí nos comentários o que você achou do encerramento da história, mas sem spoilers, por favor, hein? Olha, o que poucas pessoas sabem é que os bastidores da criação do Hajime Isayama são recheados de curiosidades aleatórias e inspirações do autor para a história. E foi pensando nisso que a gente separou 10 fatos sobre Attack on Titan que todo fã precisa saber. Eu sou a Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. Número 1, Attack on Avengers. Olha, crossovers são bastante comuns nas histórias em quadrinhos americanas. E o mesmo também acontece no universo dos animes e dos mangás, embora seja um pouco mais raro. Agora, o que você vai ver com uma frequência ainda menor são crossovers entre os quadrinhos japoneses e os quadrinhos americanos. Uma das poucas vezes que isso aconteceu foi no ano de 2014, quando os Vingadores e os Guardiões da Galáxia lutaram contra os titãs de Shingeki no Kyojin. É, meu querido, mais aleatório que isso, impossível. O acordo entre a Marvel Comics e a editora Kodansha gerou o one-shot Attack on Avengers, uma história de 8 páginas que mostra os titãs surgindo em Manhattan e destruindo tudo o que encontraram pela frente. Além de alguns titãs menores, a história conta com o Titã Colossal, que luta contra os Guardiões. Aparece também o Titã Blindado para enfrentar o Capitão América, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. E tem ainda a Titã Fêmea, que enfrenta o Hulk e o Homem de Ferro. Será que rolava de fazer uma série só com esse crossover? Alô, Marvel, fica a dica. Número 2, surgimento inesperado. Lá em 2006, quando Isayama apresentou a ideia de Attack on Titan para Shueisha, editora da Weekly Shonen Jump, ele foi orientado a mudar seu estilo e história para que ficasse mais adequado aos outros mangás publicados pela editora. Isayama recusou a proposta e foi para Kodansha, onde sua criação se tornou um sucesso mundial. A ideia para parte da história de Shingeki veio na época em que ele trabalhava em um cybercafé e acabou se envolvendo em uma confusão. Um dia, um cliente estressado agarrou Isayama pelo colarinho da camisa e parecia que o cara não estava ouvindo absolutamente nada do que o autor estava falando. Foi a partir daí que ele pensou em criar uma história com inimigos que são impossíveis de se comunicar. Número 3, diretamente da Alemanha. Logo no início da história de Attack on Titan, uma das primeiras coisas que a gente fica sabendo é que a humanidade vive em cidades rodeadas por muralhas. São elas que protegem as pessoas dos titãs que vivem no exterior. E para o Isayama desenvolver todo esse conceito, ele se baseou em uma cidade alemã que, surpreendentemente, tem uma muralha ao redor. Conhecida como Nordlingen, essa cidade extremamente antiga fica dentro de uma cratera gigante de um meteorito que caiu por lá há milhões de anos. Ela é uma das 3 únicas cidades da Alemanha que ainda é cercada por muralhas intactas. Inclusive, até mesmo o estilo gótico das casas da cidade serviu de inspiração para construções em Attack on Titan. Quem aí já sabia dessa? Número 4, Attack on Watchmen. Calma, não rolou um crossover entre Attack on Titan e a criação do Alan Moore. O que acontece é que 2 personagens de Watchmen serviram de inspiração para o Isayama elaborar a personalidade de 2 caras em Attack on Titan. Em 2014, o autor revelou que o Levi, num bom brasileiro, foi um personagem que ele meio que criou acidentalmente. Depois de fazer alguns rabiscos, Isayama assistiu Watchmen, do Zack Snyder, e ficou com um Rorschach na cabeça. Dali em diante, ele decidiu criar um personagem semelhante, quase como um lobo solitário, violento, com comportamentos antissociais e, ao mesmo tempo, leal aos amigos. Além do Levi, Isayama também se baseou um pouco no Ozymandias durante a criação do comandante Erwin Smith. Fora as semelhanças com intelecto e conhecimento estratégico, Erwin, assim como Ozymandias, baseava suas ações e ideias do que o mundo pode ou deveria ser. Sem falar, é claro, que os dois não são de hesitar quando se fala em fazer sacrifícios. Número 5, Eren Manipulador. Olha, se você não tá acompanhando o anime nem leu o mangá, então cuidado com esse tópico. Editor, já lança um alerta de spoiler aí pra não depois falarem que eu não avisei, hein? Olha só, então bora lá.
O final de Attack on Titan é cheio de reviravoltas cabulosas e, em determinado momento, Zeke e Eren entraram nas memórias do pai deles, o Grisha, pro Zeke provar que Eren sofreu uma lavagem cerebral do pai. Só que as interações do Grisha com os filhos mais velhos resultaram em um dos momentos mais importantes da história. Na ocasião em que o Grisha estava prestes a matar a família Raiz e ficar com o Titã fundador, ele acabou hesitando. Foi justamente o Eren do futuro que conseguiu manipular o pai para que ele fizesse toda a matança. O resultado foi que Eren, mais velho, meio que se tornou responsável pelo que o seu eu mais jovem enfrentou. Número 6. Baseados em criaturas reais. Quando o Shingeki no Kyojin revela a origem dos poderes dos titãs, é possível que a reação da maioria dos fãs tenha sido a mesma. Ninguém entendeu nada. Como assim a Ymir caiu dentro de uma árvore e ganhou os poderes de titã depois que uma criatura se conectou a ela? Olha, eu só sei que aquele bicho me estressou, viu? O fato é que esse organismo estranho pode ter sido baseado em um animal que realmente existiu aqui na Terra, só que não recentemente, mas sim há cerca de 500 milhões de anos. Ele faz parte do gênero Alucigênia e viveu no período Cambriano, que é muito conhecido como o período em que rolou uma explosão de vida no planeta. Só que ao contrário da criatura que aparece em Attack on Titan, o animal do nosso mundo tinha 1 a 5 centímetros de comprimento e, até onde se sabe, não tinha o poder de transformar seres humanos em titãs. Mas é aquela história, né? Nunca se sabe quando alguém vai cair dentro de uma árvore e encontrar um bicho desses. Número 7. Mentiras do passado. No início da história de Attack on Titan, Ymir Fritz é considerado uma espécie de mãe dos Eldianos. Não é à toa que eles mesmos se chamam de súditos de Ymir. Só que à medida que a história avança, a gente descobre que as coisas não aconteceram do jeito que parecia. Na verdade, Ymir era uma aldeã de origem humilde, que teve a vila atacada e escravizada por uma tribo conhecida como Eldia. Foi esse mesmo pessoal que caçou a Ymir como esporte e a levou a cair dentro da árvore e encontrar a tal criatura misteriosa. Só depois que ela conseguiu o poder do Titã que o governante da tribo a aceitou de volta. Ainda assim, ela continuou sendo uma escrava e foi usada como ferramenta para que Eldia prosperasse. Nem mesmo depois de sacrificar sua vida para salvar o rei da nação, ela conseguiu respeito, já que o cara fez com que suas filhas comessem o cadáver da Ymir para preservar o poder Titã. Número 8. Navio de guerra. Enquanto Levi e Erwin tiveram um pezinho de seus desenvolvimentos em Watchmen, o surgimento da Mikasa tem uma ligação ainda mais aleatória. A tradução literal do nome da personagem é 3 chapéus de bambu, só que o Isayama não estava pensando nisso quando decidiu chamá-la assim. Acontece que Mikasa foi um famoso navio de guerra da Marinha Imperial Japonesa, construído no final do século XIX e que participou da Guerra Russo-Japonesa. De acordo com o próprio autor, ele escolheu esse nome a partir da crença de que as séries se tornam um sucesso se as personagens femininas tiverem nomes de navios de guerra famosos. Será que ele estava certo? Não concordo muito não, hein? Número 9, personagem favorito. Você pode falar o que quiser, mas todo autor tem o seu personagem predileto. Aquela pessoa que o criador desenvolve com um carinho especial. E olha que nem precisa ser só o protagonista, viu? No caso do Isayama, em 2012, ele disse que o Jean era o seu personagem favorito, bem na época que estava rolando o arco da Titã Fêmea. Anos depois, quando o arco de Marley e o arco da Guerra por Parades estavam sendo publicados, ele disse que mudou de ideia e que a pessoa que ele mais gostava na história era o Ryder. Até que dá pra entender, né? O desenvolvimento que o personagem teve com o avanço da história fez com que muitos fãs deixassem de odiá-lo e passassem a ficar do lado dele. E pra ser sincera, é desse tipo de reviravolta que a gente gosta, né? Número 10, volume 0. Assim como aconteceu com vários mangás, Shingeki no Kyojin passou por um processo de verificação antes de ser publicado. Isso quer dizer que o autor enviou uma versão piloto da série para a editora com a premissa da história e tudo mais. No caso de Attack on Titan, o rascunho da história, rejeitado pela Shonen Jump, ficou conhecido como Volume 0. Além da arte menos rebuscada, o contexto da história seguia um caminho totalmente diferente. Ao invés de construir cidades dentro de muralhas, as pessoas moravam em meio às árvores na chamada Floresta de Titãs. Isso porque as criaturas tinham um coração puro e não atacavam os animais e as árvores. Já em relação aos titãs, eles foram criados depois de uma crise global, 100 anos antes da história, por cientistas e grupos
religiosos durante um projeto de extermínio humano. Além de poderem se regenerar e serem quase imortais, os titãs também conseguiam mudar de forma e se transformar em um ser humano comum. Outras características diferentes era que, ao invés do ponto fraco dele ser na nuca, cada titã tinha um núcleo dentro do corpo, que mudava de localização de criatura para criatura. Enquanto isso, os soldados que combatiam os monstros não tinham o equipamento de mobilidade para se balançar pelas árvores e casas. No volume 0, eles conseguiam dar saltos bem altos e carregavam 2 katanas que disparavam fogo. Mas agora me conta o que você usaria desse rascunho da história. Ou será que as mudanças que o Isayama fez foram todas perfeitas? Me conta aí nos comentários a sua opinião e diz também se você já sabia de todos esses fatos. Aproveita para deixar aquele like e se inscrever no canal para ajudar a gente, hein? Um beijo e tchau!